Zias, tem um assunto que parece que sumiu um pouco da pauta aí do noticiário, mas que a gente não pode esquecer. Quem será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal? Quem vai para o lugar do Barroso que se aposentou? Havia uma expectativa de que o presidente Lula divulgasse esse nome antes de ele viajar lá para Malásia, não foi divulgado. Que ele divulgasse antes de ir para a COP, não foi divulgado. Que ele divulgasse quando voltasse da COP, não foi divulgado até esse momento. Há toda uma pressão aí para que ele possa escolher um nome que agrade os senadores, que é justamente o nome de Pacheco. Há aí muita aposta para que ele escolha Jorge Messias, que é o seu advogado-geral da União, é o nome mais cotado. E no paralelo, e claro, como a gente sabe, com menos força diante da nossa sociedade, é a briga, a luta e o desejo de que ele escolha uma mulher e uma mulher negra. Bom, não ficou só na palavra e agora isso também virou uma cobrança jurídica. É muito interessante o que está acontecendo. Foi aí apresentado um mandado de segurança pela rede feminista de juristas com um questionamento a respeito disso. Por que o presidente Lula não escolhe uma mulher negra para este cargo? Isso foi para as mãos do ministro do STF, esse mandato foi para as mãos do ministro do STF, André Mendonça, ele que está com o caso, e ele já pediu ao presidente Lula informações sobre a possibilidade de indicar uma mulher negra para essa vaga deixada por Luiz Roberto Barroso. Ele é o relator desse mandado de segurança. O pedido é de uma liminar obrigando o presidente a nomear uma mulher para a vaga na Suprema Corte. A ação sustenta que a escolha de Lula deve considerar a realidade social brasileira e que, em 134 anos de história, o Supremo Tribunal Federal teve apenas 3 mulheres e nenhuma mulher negra em toda a sua história. Mendonça, então, determinou que a Advocacia Geral da União seja notificada e se manifeste sobre o pedido. Nós estamos aqui em contato com a Cláudia Luna, ela é jurista, ela é integrante da Rede Feminista de Juristas e ela assina, inclusive, esse pedido. É uma honra recebê-la aqui conosco no nosso All News. Um bom dia. Bom dia, Fabíola. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo aqui no All News e também aos nossos colegas de bancada hoje. É muito importante, Fabíola, a primeira coisa que é importante trazermos aqui é que não se trata da defesa de uma causa ideológica, e sim de uma violação sistemática de direitos humanos aos direitos humanos das mulheres. E que o Brasil é signatário de tratados internacionais que garantem a proteção aos direitos das mulheres e também de tratados antidiscriminatórios que tratam de violações aos direitos da população negra. E que esses tratados, eles são incorporados à legislação interna e eles têm status de Constituição, ou seja, eles possuem status constitucional, eles são equiparáveis à Constituição Federal. Então, ao deixar de nomear mulheres, e sobretudo mulheres negras, a presidência da República, ou seja, o Estado brasileiro, ele nega esses direitos e, sobretudo, ele viola esses direitos previstos nesses tratados internacionais e, de igual modo, contraria a Constituição Federal. Então, este é o conjunto, é o fundamento desse mandado de segurança, que traz essa dimensão. E nem é preciso nós dizermos do período dessa lacuna histórica, ou seja, são 34 anos de ausência de mulheres negras nesse espaço de poder e decisão. Há uma dívida histórica que precisa ser reparada. E, sobretudo, há nessa lacuna uma evidência de que nós estamos convivendo e tolerando uma combinação de um Estado que perpetua não só as dinâmicas do machismo, mas também as dinâmicas do racismo, ao não admitir
a presença de mulheres negras na Corte Suprema de Justiça do nosso país. Então, por isso é que é tão importante a simbologia e também a questão técnica, jurídica e processual e o cabimento desse mandado de segurança. Qual a sua expectativa para o resultado disso no Supremo Tribunal Federal? Na prática, como é que isso vai acontecer? André Mendonça cobrou agora informações do presidente Lula. Ele apresenta essas informações. Como é que é o andamento disso? Explica para a gente qual é a possibilidade do Supremo Tribunal Federal obrigar o presidente Lula a escolher uma mulher. Bom, existe, através da própria dinâmica do mandado de segurança, o que nós temos agora é o pedido de informações que o relator, ministro André Mendonça, determinou a que a presidência da República, através da AGU, possa se manifestar, dizer o porquê, não é? Quais são os motivos pelos quais nega ou justifica essa negativa, não é? Ou porque porque iria nomear. Então, depois disso, né, esse processo ele vai para a relatoria. Então, só que nós temos aí algumas questões, porque o que é necessário é uma certa urgência e celeridade nessa decisão, não é? Então, o rito, ou seja, o procedimento desse mandado de segurança é algo que precisa e deve ser, evidentemente, muito rápido e muito urgente também. Doutora Cláudia, a gente vem mencionando muito aqui a pertinência do tema sobre a escolha de uma mulher, de preferência uma mulher negra, para o Supremo Tribunal Federal. Já falávamos disso quando o presidente Lula preencheu a primeira vaga desse seu terceiro mandato, enviando lá, aliás, falávamos nas duas, o Cristiano Zanin e o ministro Flávio Dino, né? Ainda agora, no início da semana, eu estava aqui, dizendo que o Lula se pronunciou de forma meio hipócrita no encontro da CELAC, na Colômbia, porque ele defendeu lá que é preciso dar maior participação das mulheres em posições de liderança e sugeriu que fosse escolhida uma representante, uma mulher latino-americana, para ocupar o comando das Organizações Unidas, da ONU, que vai haver agora uma troca no comando da ONU. Então ele defende mulher até para a ONU e não se dispõe a nomear uma mulher para o Supremo, né? Agora, não é tecnicamente inviável esse pedido de liminar, uma vez que sabemos que pela Constituição brasileira, a Constituição é muito explícita, está lá, ela estipula o que é que o presidente precisa observar. Ele precisa escolher alguém que tenha supostamente notório saber jurídico e que tenha uma reputação inatacável. São esses os pressupostos e tem lá uma questão de idade também. Não lhe parece que o ministro, o relator, o André Mendonça, vai se ater ao que está previsto na Constituição, que a Constituição não concede ao presidente uma certa liberdade para escolher esse ministro do Supremo? Não lhe parece que esse pedido, essa petição está fadada ao insucesso? Eu acho que, independente do resultado ou não, é importante que seja observado o seguinte: mesmo que o presidente se paute, ou o ministro André Mendonça se paute, nos requisitos constitucionais fundamentais para a escolha de mulheres, de pessoas para ocupar a vaga no 5º Constitucional, é preciso que se coloque aqui que essa escolha ela não pode ser eminentemente política. Ela também obedece a esses critérios. E por que não? E por que em 134 anos apenas homens são indicados para essa vaga? Então, nós estamos falando aqui de uma lacuna, de uma ausência de 134 anos. E aí vocês vão dizer, mas há 134 anos não tínhamos mulheres, sobretudo mulheres negras, preparadas para isso. E por que não ampliar esse espectro agora, até porque existem pessoas, sobretudo pessoas que não correspondem apenas ao padrão até então pensado para a ocupação dessas vagas, para o preenchimento dessas vagas. Por que não pensar em mulheres, sobretudo mulheres negras, para isso? Até porque existe
todo um conjunto de juristas negras aptas, qualificadas e com expertise apta a preencher essas lacunas, ou seja, esses requisitos constitucionais. Não tem dúvida. Agora, minha dúvida é aquela: existe chance de êxito? Porque aqui, nos bastidores de Brasília, para que se tenha uma ideia do que nós estamos falando, o presidente Lula tem a pretensão de indicar o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, para essa poltrona que está vaga no Supremo. Ele é evangélico e isso tem sido explorado como um fator que é levado em conta para a sua escolha. O André Mendonça, igualmente, é evangélico e foi ao Supremo porque, dizia o então presidente Bolsonaro, porque ele era terrivelmente evangélico e ele queria um evangélico na Suprema Corte. E agora, o André Mendonça trabalha pela viabilização do nome do Jorge Messias no Senado. Ele tem feito contatos, tem conversado com parlamentares de oposição. Então, esse jogo parece jogado. É nesse ambiente e diante do que está previsto na Constituição que eu pergunto à senhora se é muito razoável que todos mencionem esse contrassenso de não ser escolhida uma mulher negra para o Supremo. Agora, eu lhe pergunto se essa é a ferramenta adequada, se esse recurso ao Supremo, que, como disse, minha impressão, está fadado a insucesso, se isso não empobrece a causa, se não prejudica a causa. O que eu digo? Independente do resultado, o que é importante? Nós estamos numa janela histórica, estratégica e crucial. Veja, o resultado, se for um resultado exitoso, vai colocar na história tanto essa presidência como o ministro André Mendonça, como aqueles que promoveram essa reparação histórica dessa lacuna de 184 anos de ausência de mulheres, sobretudo de mulheres negras naquela corte. E o contrário também vai acontecer. É importante que a gente traga aqui que mulheres negras constituem 28% da população. Portanto, são a maioria de mulheres também. E que não se pode aqui esquecer o fato de que no dia 1º de janeiro, na posse do presidente, foi uma mulher negra que, de maneira simbólica, levou a faixa presidencial. Então, esse simbolismo ele precisa retratar também uma concretude desse ato na prática, não é? E também retirar do imaginário da sociedade o lugar destinado às mulheres negras da perspectiva sócio-histórica e cultural, o lugar da subserviência, o lugar que o legado da escravidão deixou. Então, é importante que mulheres negras também possam ser pensadas não só da perspectiva teórica, mas na perspectiva prática, para que possam, de maneira efetiva, ocupar esses espaços de poder. Então, é sobre isso que esse mandado de segurança traz essa perspectiva não apenas técnica, mas simbólica e também numa perspectiva de litigância estratégica, para que não apenas o Estado brasileiro, mas que toda a sociedade brasileira possa repensar a sua prática e não naturalizar a ausência de mulheres, sobretudo de mulheres negras, em espaços de poder e decisão, como o do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais brasileiros do Estado brasileiro também. Tem um caráter educativo extremamente importante, né? Sem Como a senhora tá falando. Sem dúvida, o caráter pedagógico. O caráter pedagógico dessa sociedade absolutamente racista e machista, né? É muito importante falar sobre isso. As pessoas falam, mas eu acho que esse fato de 134 anos nunca na história, né? Uma mulher negra, é muito forte, que essa pressão chegue aos ouvidos. E dessa maneira chegou de uma maneira jurídica. Vamos ver quais serão as informações do presidente Lula ao ministro André Mendonça. Bom,